Nós, que éramos mortos nos nossos delitos e pecados, inimigos do Senhor, fomos agora feitos povo do Senhor em Jesus. Que coisa maravilhosa. Pai, nós queremos te bendizer por isso, render graças, louvor ao teu nome, ao Senhor, que é Deus tremendo, Deus todo-poderoso, soberano sobre céus e terra, sobre toda a criação, o Senhor governa. Se nós nos reunimos essa noite para adorar, bendizer ao Senhor, queremos trazer as nossas gratidões e também as nossas súplicas. Nós queremos rogar ao Senhor da tua graça sobre o ministério Ancorados na Verdade. Ministério que tem abençoado igrejas que estão iniciando em todo o mundo. Nós te louvamos por esse grupo de irmãos, de igrejas que se reuniram e têm se esforçado, se dedicado, se interessado e trabalhado, contribuído para que novas igrejas bíblicas, novas igrejas saudáveis, baseadas totalmente no poder do Evangelho para a salvação, estejam plantadas ao redor do mundo. Nós pedimos que o Senhor abençoe essas igrejas, abençoe essa organização, sua liderança, que eles possam ser alvo da preservação do Senhor acima de tudo, da generosidade do Senhor, do cuidado do Senhor, do amor, da tua misericórdia. Nós oramos pelo Igor, missionário, que tem tido o privilégio de representar essa organização nos países de fala espanhola e portuguesa, especialmente aqui, América do Sul. O Senhor abençoe esse irmão, abençoe o trabalho dele naquele país tão difícil da Espanha, onde o Evangelho tem sido recusado século após século. Nós clamamos, Pai, que o Senhor se agrade em salvar as pessoas daquele país e que haja ali um despertamento para a salvação no nome de Jesus. Abençoa o Igor, sua esposa, seu filho e a igreja de Leida, para que eles sejam um testemunho fiel da graça do Senhor. Pai, nós queremos também rogar pela Igreja Batista Esperança, ali no Jardim República, essa igreja que está nascendo, começando ali. Que eles também tenham a firmeza e a perseverança de proclamarem com fidelidade a palavra do Senhor naquele lugar e que o Senhor, na sua misericórdia que é sem fim, na sua graça que é sem fim, o Senhor resgate o seu povo ali, que pessoas possam ter os seus olhos abertos para a realidade de que Jesus de Nazaré é o Cristo. Essa realidade que nós vamos considerar essa noite, olhando para a Sagrada Escritura. E nós pedimos então, mais uma vez, que o Senhor se agrade em nos abençoar, que o Santo Espírito do Senhor, através da exposição da Escritura Sagrada, trabalhe essa noite, consolando os fracos e abatidos, dando firmeza e convicção para aqueles que estão firmes, que estão convencidos da graça do Senhor, preservando-os na verdade e convencendo, Pai, aqueles que ainda não reconheceram a realidade de quem é Jesus, não de acordo com as nossas ideias, mas de acordo com aquilo que Ele mesmo fala que Ele é. Que o Senhor se agrade em salvar nessa noite. Abençoa o teu povo, que o teu nome seja glorificado e a tua igreja edificada mediante a palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Marcos capítulo 8. E nós chegamos nessa noite ao clímax do Evangelho de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, verso 27. Essa será a nossa última exposição do Evangelho segundo São Marcos desse ano. A partir do domingo que vem nós vamos fazer uma série breve considerando o Advento, o Natal. Então, se prepare, traga
os seus amigos, seus parentes, aqueles que não conhecem o que significa o Natal, para entender essa grande maravilha que é o fato de que Deus se fez homem. Nós vamos considerar isso nos próximos domingos e vamos, por isso, então, pausar a nossa exposição em Marcos, voltando em janeiro. Mas nós vamos pausar no momento significativo, que é o ápice do livro de Marcos. Nós chegamos à metade desse livro, não somente em termos físicos, por assim dizer, o livro tem 16 capítulos, né? E nós chegamos aqui à metade, quase ao final do capítulo 8, mas a metade daquilo que Marcos está construindo para mostrar para você, leitor desse evangelho, que Jesus de Nazaré é o Cristo, Filho de Deus. Marcos capítulo 8, verso 27, a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Nós temos considerado esse livro, e para Marcos, que é o autor desse evangelho, ele não tem muito desejo, né, de seguir esse padrão que nós vivemos no século XXI de não dar spoilers, né? Ele já abre o livro dizendo, né, verso 1 do capítulo 1 do evangelho de Marcos é: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E após aquilo ele vai contando todas as grandes, magníficas obras que Jesus de Nazaré passou a realizar na Judéia, Galiléia e toda aquela região no século I. Marcos vai relatar como o Senhor Jesus ensinava com autoridade, como ele efetuava curas extraordinárias, como ele expulsava demônios, tinha autoridade sobre os demônios, como Jesus tinha autoridade para perdoar. E ele vai construindo, vez após vez, essa imagem do Senhor Jesus, baseada no poder dele, baseada nas coisas que ele realizava, e também na autoridade do seu ensinamento, obviamente. Jesus tem poder sobre a criação, ele tem poder de fazer os pães se multiplicarem, ele tem poder de parar o vento, parar o mar. E Marcos está revelando isso, e ele vai, de muitas maneiras, dizendo que até mesmo aqueles que Jesus chamou para estar perto dele, não tinham um total entendimento a respeito das coisas de Jesus. Como nós vimos 2 semanas atrás. A repreensão que Jesus fez aos discípulos ao dizer: vocês não compreendem? Vocês não entendem? E esse caminhar aos poucos ao lado de Jesus vai trazendo a eles uma percepção a respeito de quem Jesus é. E nós chegamos agora então no ápice, onde Marcos vai dizer que finalmente os discípulos entenderam alguma coisa. Finalmente eles entenderam uma coisa. E essa é a consideração que nós faremos nessa noite. Mas é importante nós considerarmos o contexto todo, não somente as respostas dos discípulos, mas considerar toda a conversa que Jesus tem com seus discípulos. Repara que Jesus está caminhando com seus discípulos para a região de Cesareia do Filipe, ou seja, nordeste do Mar da Galileia. Não é a Cesareia marítima, à beira do mar Mediterrâneo, mas é a segunda Cesareia, por isso Cesareia de Filipe. E no caminho, Jesus está conversando com seus discípulos. E é interessante que Jesus aqui, sendo o mestre, sendo o rabi, né, ele não está ouvindo perguntas, mas está perguntando. Está fazendo perguntas.
E a pergunta que ele faz, muito interessante. Quem os outros dizem que eu sou? Jesus finalmente demonstra esse interesse em saber quem as pessoas estão dizendo que ele é. Quer saber. Não porque ele não soubesse, mas é que ele queria ouvir os discípulos falarem a respeito daquilo. E ele desafia os discípulos então. Ele estimula os discípulos a falarem. Qual era o conceito que as pessoas da Judéia, da Galileia, da Samaria, até de Decápolis e as regiões mais distantes, como Tiro e Sidom, por onde Jesus já havia passado, que essas pessoas estão percebendo? O que elas estão considerando? Quem elas dizem que sou eu? E a resposta dos discípulos é também muito interessante, porque revela uma perspectiva. Os discípulos respondem, verso 28. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que é um dos profetas. A gente não tem essa certeza, mas parece que os discípulos já estão evitando conflito aqui com Jesus, né? Porque eles evitam, na sua resposta, manifestar aquelas posições que eram diretamente e abertamente contrárias contra Jesus. Como nós sabemos, porque Marcos já relatou para a gente aqui que em algum momento, já a essa altura, fariseus e saduceus já haviam começado a planejar matar Jesus de Nazaré. Mas os discípulos não falam da perspectiva desses. Eles falam da perspectiva de alguns que viam Jesus de Nazaré com alta conta. Olha os nomes que eles comparam. João Batista, alguém que foi considerado um profeta do Senhor, um grande profeta de Deus. E outros consideram que ele é Elias, talvez o grande nome de toda a escritura do Antigo Testamento, depois de Moisés em termos de profecia. O grande profeta de Israel é Elias, que não experimentou nem a morte. E outros ainda diziam que Jesus era talvez um outro dos profetas ou um grande profeta. O que nós temos nessa resposta dos discípulos? Algo importante a ser considerado. Que as pessoas tinham Jesus em alta conta. Eles reconheciam que a disposição de Jesus, a intenção de Jesus e as ações de Jesus eram algo que eram de Deus, por assim dizer, né? E era favorável ao povo. Era favorável ao povo, era de cuidado ao povo. E Jesus era alguém de alta importância. Não era alguém simplesmente comum, mas era alguém que era digno de honra, digno de referência, digno de ser ouvido. As pessoas consideravam assim Jesus, digno de ser seguido, digno de ser buscado. Ele é ou João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. Jesus era considerado em toda a região, Galileia, Judéia, Samaria e arredores, como alguém de honra, de valor, alguém que era bom e alguém que vinha de Deus. E que vinha de Deus. Então essa é a perspectiva dos outros. Essa é a perspectiva dos outros. Mas Jesus não está só interessado no que os outros diziam a respeito dele. Ele está especialmente interessado nos seus discípulos, naqueles que estão perto dele, naqueles que estão ali dia após dia ouvindo os seus ensinamentos e recebendo a sua instrução, olhando as suas ações, olhando o seu proceder e pergunta para eles: tá bom, as pessoas elas têm um olhar de honra para mim, elas me consideram em alta conta, mas e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
E a resposta de Pedro é a resposta estarrecedora. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. Nós precisamos compreender o que está aí tudo escondido nessa palavra, nesse conceito, nessa resposta de Pedro. Há muita coisa aqui, meus irmãos. E a primeira coisa importante que a gente precisa considerar é que Cristo, então, não é o sobrenome de Jesus. Nós nos referimos a Jesus como Jesus Cristo, mas Cristo é o título dele, não é o nome dele. O nome dele é Jesus, de Nazaré, filho de Maria, filho de José. Mas Cristo é o seu título. Assim como alguns de vocês me chamam de Pastor Rubner e alguns de vocês me chamam só de pastor, né? Chamar Jesus de Cristo é chamá-lo pelo título e não pelo seu nome. Eu não acho ruim não, tá, irmãos? Podem me chamar assim, mas especialmente as crianças aí que apanham, né, para falar o meu nome. O Rael, Conrado, até o Jeremias que tá apanhando para falar o meu nome. Mas você se refere a Jesus como o Cristo. Quando você se refere a Jesus como o Cristo, você está se referindo ao título dele. Esse não é o seu nome, é o seu título. Essa é a primeira consideração, mas o que significa isso? O que Pedro está expressando quando ele diz: o Senhor é o Cristo? O Senhor é o Cristo. A expressão de Pedro aqui, irmãos, é a expressão do reconhecimento de que finalmente chegou algo que era aguardado ansiosamente. Finalmente, aquelas pessoas, povo de Israel, receberam a promessa, ou o cumprimento da promessa que havia sido feita a eles, vez após vez e de maneiras diferentes no Antigo Testamento. Qual é esse anseio? Qual é esse desejo? Qual é essa promessa que está realizada aí nesse termo Cristo? O termo Cristo é um termo grego que, no português, é ungido. A tradução de em Cristo é ungido, que é também conhecido em hebraico por Messias. Então, Messias, Cristo, ungido, são sinônimos, são a mesma palavra direcionada em idiomas diferentes. Cristo é grego, Messias é hebraico, ungido é português. Então, o que Pedro está dizendo é: o Senhor é o ungido. O Senhor é um ungido. E quem é o ungido do Antigo Testamento? Quem é o ungido do Antigo Testamento? Nós temos 3 figuras no Antigo Testamento que recebem unção. 3 figuras no Antigo Testamento recebem unção. Quais são essas 3 figuras? A primeira figura que recebe unção no Antigo Testamento é o profeta. O profeta é alguém que recebe unção no Antigo Testamento. E ele é ungido no Antigo Testamento. E qual é a função do profeta? Qual é o ofício do profeta? O que o profeta faz? O profeta é aquele que tem sobre si o trabalho de trazer Deus para as pessoas. Ele é alguém que fala em nome de Deus, traz a palavra de Deus para as pessoas. A grande ilustração que nós temos do ofício profético talvez esteja quando o Senhor chama Moisés na sarça ardente, e Moisés está ali reclamando diante do Senhor, falando: Senhor, mas eu não falo bem, né? Como que eu vou falar com o faraó para falar para ele libertar o povo do Senhor do Egito? E aí o Senhor diz então: olha, então tá bom, faz o seguinte, chama o seu irmão Arão, e ele vai diante de você, né? E vai com você. E ele então vai falar com o faraó. Ele será o seu profeta. Então Arão ali, servindo como profeta de Moisés, é aquele que leva Moisés ao faraó. E essa é a grande ilustração do ofício de profeta. O profeta é aquele que recebe revelação do Senhor e traz aos homens.
recebe a revelação do Senhor e traz aos homens. É por isso que, muitas vezes, quando você lê os livros proféticos da Bíblia, do Antigo Testamento, você vai ver repetidamente a frase: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. O profeta recebeu uma revelação, ele recebeu um- uma instrução, uma palavra do Senhor, e agora ele tem o trabalho, a função de ligar Deus aos homens. Ligar Deus aos homens. A segunda pessoa que é ungida no Antigo Testamento é o sacerdote. Nós temos o profeta sendo ungido no Antigo Testamento, nós temos o sacerdote sendo ungido no Antigo Testamento. E o sacerdote faz exatamente o caminho contrário do profeta. Se o profeta é aquele que traz Deus aos homens e liga Deus aos homens, o sacerdote é aquele que liga os homens a Deus. Então, o sacerdote é aquele que recebe o trabalho especial de levar ao Senhor os homens. Lembra do sacerdote no dia da expiação? Como ele era aquele que matava o cordeiro, derramava o sangue do cordeiro, ele matava um cordeiro por si e pelo povo e entrava no tabernáculo ou no templo, não somente no lugar santo, mas também no Santo dos Santos. E ali, no Santo dos Santos, que significava o quê? A presença do Senhor, o sacerdote trazia o sangue e fazia então as suas orações sacerdotais de pedidos de confissão, de perdão, de propiciação e também de expiação. O sacerdote era aquele responsável, então, por representar o povo diante de Deus. E era muito claro que somente o sacerdote tinha esse acesso. Você se lembra da história de Nadab e Abiú? Que disseram assim: bom, não é só o sacerdote que pode entrar na presença de Deus. Eu vou pegar o incensário aqui e vou entrar no Santo dos Santos. E eles entraram. E o que aconteceu com eles? Morreram. Morreram. Então, o sacerdócio, essa presença de Deus para representar o povo, era uma função especial, designada pelo próprio Deus, e para isso, então, a pessoa precisava ser separada, ungida sacerdote. O profeta era ungido, o sacerdote era ungido, e a terceira figura era o rei. O rei também era ungido. E qual era a função do rei? Qual o trabalho do rei? Basicamente, dois trabalhos o rei fazia. Ele era também um representante divino e tinha duas funções. A primeira delas era conduzir o povo debaixo das leis do Senhor, garantir que o povo obedecesse à lei. Essa era a função primária do rei. Ele deveria conduzir o povo à obediência aos mandamentos e à lei do Senhor. Mas o segundo trabalho do rei era enfrentar e derrubar, vencer os inimigos do povo. Era esse o trabalho que o rei fazia. É isso que Davi fez ao derrotar Golias. Derrotar os inimigos do povo de Deus. Sendo ungido rei, ele derrota os inimigos do povo. Ele derrota o inimigo de Israel, ele mata os inimigos de Israel, porque ele tinha a função de proteger o povo de Deus dos seus inimigos. Então, essas três figuras no Antigo Testamento, elas têm essas funções e recebem uma separação especial para serem, então, representantes de Deus diante do povo. E o povo de Israel, então, eles tinham essa expectativa de que haveria esse representante final, que haveria de ligar plena e finalmente Deus ao seu povo. De uma maneira em que Deus seria diretamente explícito diante do povo, como por meio do seu profeta. O povo estaria diretamente ligado a Deus no sacerdócio dessa figura.
E o povo seria protegido de todos os seus inimigos de maneira cabal e também conduzido em obediência de maneira plena. Então é isso que está aí dentro, incluído nessa palavra Cristo. Essa expectativa de que haveria alguém que faria essa ligação plena, essa ligação completa, essa mediação entre Deus e os homens. Alguém que era sacerdote, profeta e rei. E Pedro, então, tendo essa percepção, provavelmente aqui sendo um porta-voz dos demais discípulos, ele diz que Jesus de Nazaré, ele é o ungido de Deus. Ele é alguém que tem em si esses ofícios mediadores. Ele é o profeta de Deus. Ele traz Deus aos homens. Ele é o rei de Deus. Ele combate os inimigos do povo de Deus e ele preserva, conduz o povo em obediência no Senhor. E ele é também o sacerdote que leva o povo de maneira perfeita a Deus. Pedro diz: Jesus, você é o nosso mediador. Você é o nosso mediador. Você é aquele que traz Deus para nós, que nos leva a Deus. Você é aquele que vence os nossos inimigos e nos conduz em obediência. Esse é o Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é isso. O Senhor é o Cristo. Meus irmãos, a resposta de Pedro é uma resposta sensacional, porque é a resposta de alguém que, vendo aquele homem do século I, simples, humilde, pobre, reconhece nele uma autoridade, uma honra exclusiva e divina. Porque Marcos aqui, de certa forma, ele é conciso na sua explicação e no seu relato desse fato. Mas Pedro reconhece a divindade de Jesus aqui. O relato de Lucas vai dizer que Pedro responde: o Senhor é o Cristo de Deus. E o relato de Mateus vai dizer que Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Atribuindo ao Senhor Jesus natureza divina e autoridade divina. E Pedro então reconhece que o Senhor é um mediador que é perfeito e pleno, porque o Senhor é homem e Deus. Nós vemos a sua divindade. Nós reconhecemos a sua autoridade como em nem mais um homem civil. Nós reconhecemos a mediação perfeita em você, Jesus de Nazaré. Meus irmãos, essa resposta de Pedro é sensacional e ela deve nos levar a considerar algo muito importante. Que se a resposta de Pedro é verdadeira, e eu considero que ela é, a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer é essa: quem é Jesus de Nazaré? Não há resposta mais importante para um ser humano responder do que essa: quem é Jesus de Nazaré? E talvez você fale: não, mas essa é a segunda mais importante. A primeira mais importante é: quem sou eu? Primeiro eu preciso saber quem eu sou e depois saber quem é Jesus. Eu diria que o seu impulso é correto, mas a sua conclusão é incorreta. E eu vou tentar defender um argumento para vocês do porquê essa conclusão é incorreta. É verdade que nós devemos considerar quem nós somos. É verdade. O problema é que muitas vezes nós consideramos isso de maneira muito simplória, muito superficial. Então nós gostamos de considerar quem nós somos baseado em coisas simples e superficiais. Então eu me defino como um homem.
nascido no Brasil, no estado de São Paulo, filho da Anice e do Alfeu, casado com a Luciana, pai da Ana, pai da Isabel. Sou um pastor. Essas coisas, todas elas envolvem a minha pessoa. E eu consigo dizer quem eu sou baseado só nessas coisas. Mas a verdade é que responder quem nós somos é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que isso. Porque eu não sou simplesmente as coisas que eu acabei de dizer. Eu sou também outras coisas. E normalmente, quando nós consideramos quem nós somos, nós não gostamos de aprofundar muito, porque tem consequências sérias quando nós aprofundamos muito em quem nós somos. Por exemplo, eu gosto de pensar em mim como filho da Nice, mas gosto de pensar em mim como um filho da Nice que é obediente. Não gosto de pensar em mim como um filho desobediente, de jeito nenhum. Eu gosto de pensar em mim como o marido da Luciana, mas como um bom marido, um marido provedor, cuidador. Mas eu não gosto de pensar em mim como um marido que falha, que ofende e que, de uma maneira ou outra, acaba agredindo a esposa. Não estou batendo na minha esposa não, tá, irmãos? Fiquem em paz. Mas eu ofendo a minha esposa. Eu não gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar em mim como um pastor, mas como um bom pastor. Um pastor que cuida bem das suas ovelhas. Um pastor que se dedica de maneira fiel ao estudo, ao conhecimento do Senhor, da teologia, da Sagrada Escritura, e que se dedica a conhecer bem para poder ensinar bem. Mas eu não gosto de considerar as minhas falhas como pastor. Quando eu esqueço de orar por vocês, quando eu esqueço de fazer as minhas tarefas, ou negligencio elas porque estou cansado ou com alguma outra coisa nas minhas mãos a fazer. E a verdade então é que, em muitas maneiras, nós acabamos não considerando plenamente quem nós somos. Porque a verdade é que toda vez que nós vamos considerar quem nós somos, duas coisas acontecem. Ou nós ficamos céticos ou desesperados. Ou nós ficamos céticos ou desesperados. Porque quando você passa a considerar você mesmo, você pode virar um cético. Você pode começar a considerar suas falhas, o seu terror, e pensar, você quer saber? Na verdade, essas desobediências que eu tenho contra minha mãe, né? Na verdade isso aí é tudo construção social. Não é problema nenhum, foi alguém que inventou isso. Quem é que falou que eu deveria obedecer a minha mãe quando ela manda eu lavar o banheiro? Quem inventou isso aí? Quem foi que inventou esse negócio que filho tem que obedecer mãe e pai? Então isso aí é construção social, não preciso lidar com essas coisas. Você passa a alimentar um ceticismo em relação às coisas. Ou então você passa para o desespero. Porque você vai considerar que você é um filho desobediente e que aquilo é o terror. Porque não há para você obediência. O que eu faço? Eu não consigo, eu quero ser obediente, mas eu não consigo. Eu quero ser um bom marido. Quero ser uma boa esposa. Quero ser fiel, quero ser alguém santo. Quando você vai considerando essas coisas, essas duas respostas são as mais evidentes. Victor Hugo, na sua obra Magna, que é uma das minhas obras mais chegadas ao coração, embora não seja uma obra que se alinhe totalmente com a minha visão de mundo, ele tem uma parte muito interessante exatamente sobre esse conceito. Em seu livro Os Miseráveis, ele conta a história de um prisioneiro que foi liberto da prisão, mas continuou cometendo crimes na França do século XVIII. E aquele homem chamado Jean Valjean, né, ele é, por assim dizer, convertido por um padre. Um padre instrui ele, né,
Um padre que ele havia roubado, um bispo, aliás, que ele havia roubado. O bispo faz ali o movimento católico, dizendo que ele, deveria ser um homem melhor, deveria ser um homem de bem. E Jean Valjean, então, sendo surpreendido pela misericórdia daquele bispo e a boa ação daquele bispo, ele muda de vida. Mas ele muda de vida de uma maneira que agora ele vai para uma outra cidade e chega naquela cidade com pouco dinheiro, pouco recurso, e se apresenta com outro nome. Ele agora é o senhor Madeleine. E o senhor Madeleine agora, vivendo bem, não sendo mais aquele ladrão que ele era, ele começa a ganhar respeito. E tendo ele desenvolvido uma tecnologia muito importante para a indústria daquela cidade, ele começa a prosperar muito. E não só ele começa a prosperar, mas a cidade começa a prosperar. E todo mundo começa a ver o senhor Madeleine com grande respeito, a ponto de fazerem ele o prefeito da cidade. E agora Madeleine é o prefeito. É o senhor prefeito. E ele é um homem de honra, um homem honrado. Até que, durante um período do seu governo ali naquela cidade, chega um novo capitão da polícia, que é o Javert. E o Javert havia sido carcereiro na prisão que Jean Valjean estava preso. E o Javert chega ali e ele vê o Madeleine e ele desconfia que o Madeleine era Jean Valjean. E o que ele faz? Ele faz uma acusação formal, dizendo para as autoridades da França: eu encontrei Jean Valjean, eu sei onde ele está. Até que um dia o Javert entra na sala do prefeito e diz assim: prefeito, eu preciso pedir uma coisa para o senhor. O que é? Eu preciso que o senhor me mande embora. O que está acontecendo, Javert? Se o senhor me mande embora, ele era um homem muito austero, severo, porque eu fiz uma acusação contra o senhor mentirosa. Eu achei que o senhor era uma pessoa e fiz uma acusação às autoridades francesas dizendo que havia encontrado um fugitivo antigo, ladrão, chamado Jean Valjean. Mas eu recebi uma resposta do governo francês que Jean Valjean está preso e vai ser julgado daqui 2 dias para ser condenado à morte. Então você não pode ser Jean Valjean, então eu gostaria de pedir perdão e pelo meu erro, não somente pedir perdão, mas quero que você me mande embora. E o prefeito fica assim meio esquisito, tal, ele dá um jeito de enrolar o Javert, manda ele embora. Diz: não vou mandar você embora não, vai fazer seu trabalho. E Victor Hugo vai descrever aquela noite do prefeito Madeleine, considerando agora a realidade e respondendo à pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o prefeito dessa cidade ou eu sou Jean Valjean? E aquela noite é uma noite tenebrosa para a vida daquele homem. O título do capítulo que Victor Hugo escreve é A Tempestade sobre um Crânio. Dentro da cabeça desse homem há uma tempestade acontecendo. Porque ele é um bom prefeito agora, ele cuida bem da cidade. Ele tem visto coisas boas na sua vida. Mas ele está novamente atormentado por aquela realidade de que ele é um fugitivo ladrão. E ele vai precisar responder essa pergunta: quem sou eu? E a tempestade do seu coração. Victor Hugo vai dizer, aquela aflição dele de ser um ladrão fugitivo volta ao seu coração como o mar volta sempre à areia. Ele não consegue fugir daquilo. E ele chega à realidade que ele não pode fugir, não consegue fugir, não tem como. Se ele considerar com toda a dedicação necessária aquela história, ele não pode fugir de uma realidade. Ele é Jean Valjean. E nesse sentido, ele só vai alcançar a santidade diante de Deus quando ele desnudar a sua infâmia diante dos homens.
Vou repetir isso. Ele só vai alcançar a santidade diante de Deus quando ele desnudar a sua infâmia diante dos homens. Ele precisa fazer alguma coisa agora. Meus irmãos, a resposta do apóstolo Pedro diz para nós que existe um mediador. E a existência do mediador diz para você da necessidade que você tem de um mediador. E da necessidade que você tem, então, de se considerar de uma maneira plena, profunda, verdadeira, transparente. Você não pode responder à pergunta quem sou eu de maneira superficial. Você precisa mergulhar no mais profundo dessa consideração. E a resposta final a essa pergunta é: eu sou um pecador que ofendi o Criador dos céus e da terra. Basta nós olharmos para o mundo e ver que ele está quebrado. E nós mesmos o quebramos. Nós mesmos é que falhamos. Quando nós desobedecemos nossos pais, quando nós maltratamos os nossos cônjuges, quando cobiçamos o próximo, quando mentimos, quando adulteramos, quando furtamos. Mas não só nessas coisas. Também quando nós não consideramos o dia do Senhor, quando tomamos o nome do Senhor em vão, quando criamos os nossos ídolos e quando nós não temos o Deus verdadeiro, o Deus Trino, como o único Deus. Nós somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. E se essa é a realidade, essa é a resposta real quando nós consideramos a pergunta quem sou eu? O meu argumento está feito. A pergunta mais importante que você precisa de resposta é: quem é Jesus de Nazaré? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. Ele vai dizer a Pedro: Pedro, você é bem-aventurado por reconhecer isso, que você precisa de um mediador e que eu sou esse mediador. Bem-aventurado é você, Pedro. E quer saber mais? Eu vou edificar a minha igreja nesta verdade. Eu vou invadir as portas do inferno e retirar de lá todos aqueles que confiam nesta verdade, de que eu, Jesus de Nazaré, sou o Cristo que tira o pecado do mundo. Então essa é a pergunta mais importante da sua vida e da vida de qualquer ser humano que já existiu. Quem é Jesus para você? Não importa, não é suficiente Jesus ser alguém honrado, como um bom profeta, como um bom homem. Não é suficiente. Jesus precisa ser muito mais. Ele precisa ser o seu Salvador. Porque é isso que ele é. E você precisa confiar nele, se arrepender dos seus pecados e declarar: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu preciso ser salvo, porque eu sou um pecador. E eu creio que você é o Cristo de Deus. Meus irmãos, não tem pergunta mais importante. E essa é a pergunta que o cristianismo vem trazendo respostas há 2000 anos. Alguns se desviaram dessa resposta, considerando Jesus somente um homem de honra, ou tão honrado que a gente não pode se acessar ele, precisa de um outro mediador no caminho. Mas a resposta de Cristo mesmo é essa. Sim, Pedro, você é bem-aventurado. Eu sou o Cristo. Eu sou o seu profeta. Eu sou o seu sacerdote. Eu sou o seu rei. Venha a mim e você terá vida eterna. E essa então é a pergunta. Quem você diz ser Jesus de Nazaré? Vamos orar mais uma vez.
Deus bendito, nós temos crido e confessado que Jesus de Nazaré é o Cristo, mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso profeta, porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele está a plenitude da divindade. Nós cremos que Jesus é o nosso sacerdote, e não somente um sacerdote que leva sangue de bodes ou touros, mas é o sacerdote que leva o sangue perfeito, que tem poder para lavar os nossos pecados, nos dando então ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, fazer parte da sua família. Nós cremos que Jesus é o nosso Rei, que venceu os nossos inimigos, especialmente o nosso maior inimigo, que é a morte, ressurgindo dentre os mortos, e nos conduzindo em obediência ao Senhor, nos ensinando como é viver uma vida de obediência. Nós temos crido e confessado que Jesus é nosso profeta, sacerdote e rei. Ele é o Cristo. Nós te bendizemos porque sabemos que não é carne nem sangue que pode nos revelar isso, mas a bondade na ação do Espírito do Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos atrai para perto de Cristo, humilhados na nossa pecaminosidade, mas cheio de esperança na obra redentora que Ele fez por nós. Pai, nós te bendizemos por isso. E mais uma vez, Senhor, quero te clamar que o Senhor nos conceda, se alguém aqui ainda não teve os olhos abertos, que o Senhor abra os olhos dele. Se o ouvido ainda está fechado para compreender essas coisas, que o teu Santo Espírito faça a obra de destampar e as palavras passem a fazer sentido e essa pessoa busque a salvação somente em Jesus. E não só aqui nessa noite, Pai, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor nos dê como comunidade, que como igreja nascente aqui nessa cidade de Jacareí, o privilégio de anunciarmos, de proclamarmos as boas novas de que Jesus é o Cristo, e que pessoas então possam crer no nome de Jesus e serem salvas da condenação e terem vida eterna com o Senhor. Dá-nos, Pai, esse privilégio. Concede-nos ser testemunhas fiéis e concede-nos sermos instrumentos nas tuas mãos para a salvação dos perdidos. E que o teu nome seja glorificado, bendito em todos os lugares, por causa da tua graça e da tua misericórdia. É a nossa oração no nome do Santo Cristo, Jesus de Nazaré. Amém. Vamos cantar mais uma vez.